Mas eu preciso explicar para o torcedor e para o meu, vamos dizer, associado, né? Podemos dizer assim, o que de fato aconteceu hoje. Eu não quis me manifestar na internet porque tenho tentado explicar ao nosso Vitória Gigante que essas questões só um fala. Porque se todo mundo começar a falar, isso vira uma confusão, sabe? E ninguém entende nada. Então eu pedi para não se manifestarem e deixar que eu, que sou o líder do processo, e o coordenador da campanha, possa me manifestar. Se eu precisar de uma assessoria jurídica, eu peço assessoria jurídica. Entende? Hoje nem deu tempo para pedir, porque eu moro muito longe daqui, estava torcendo pro Corinthians, e tive que sair depois do jogo, por isso que ainda fui para Pernambués, então me atrapalhei todo. Mas eu dizia o seguinte, não sei se vocês entendem, nenhum aqui é advogado, então nós estamos no mesmo nível, mas o torcedor tem muitos advogados e vai entender. Qual é a lei maior brasileira? É a lei federal, a Constituição. Exato. Toda vez que você faz alguma lei estadual, municipal, regional, todas elas têm que ter uma linha que não pode quebrar a Constituição. Você pode fazer uma lei, mas se ela for, por isso que chama inconstitucionalidade. Por isso tem os advogados constitucionalistas, é para descobrir essas inconstitucionalidades. Leis que são feitas pelos homens, nas diversas câmaras legislativas, na maioria das vezes, e que são absolutamente inconstitucionais. O argumento que esse imbecil que teve lá no Vitória hoje, que eu não vou dar o nome dele, porque eu quero conhecê-lo pessoalmente, certo? Para não dar moral a esse vagabundo, tá certo? O argumento que se usou é de que é tão absurdo que querer quebrar uma eleição, se aproveitar porque estão todos morrendo de medo de mim. Não de mim fisicamente, eu tenho 65 anos, não meto medo mais a ninguém. Já meti, não meto medo mais a ninguém, mas medo da popularidade que eu tenho com o torcedor. Só que ele tem que entender que essa popularidade foi conquistada com muito trabalho, com muito respeito à instituição, sabe? E com muita competência, modéstia à parte. Eu não tenho culpa de ser um ídolo da torcida. Talvez um grande ídolo do clube sou eu. O clube não tem ídolo desde que eu saí. Não, o que sobrou nesses 11 anos foi se lembrar de mim quando o Vitória ia mal. Como o Vitória, na maioria das vezes, foi mal nesses 11 anos, naturalmente eu acabei ganhando cada vez mais destaque. Quanto mais tempo passa, mais popular eu fico perante o torcedor. Então minha responsabilidade também aumenta muito. Então por isso que hoje eu tive cuidado para vir aqui para explicar ao torcedor. Então eu dizia, qual é a Constituição do Vitória? O seu estatuto. O que é que diz no seu estatuto? Artigo 61, parágrafo 1. Ele exige apenas a assinatura do candidato a presidente do conselho e do candidato a vice. E assim foi feito. Certo? E está se fazendo um grande cavalo de batalha. Certo? Nós apenas cumprimos o estatuto. Só que, abaixo do estatuto, criaram um regimento eleitoral. Esse regimento eleitoral não pode contrariar dispositivos estatutários. É a velha questão da inconstitucionalidade, que são as leis feitas contra a Constituição Federal. A comparação é absolutamente a mesma, né? Então, se você for na Constituição, certo? Se você for na Constituição, você vai encontrar o seguinte: a Constituição, o regimento eleitoral, diga melhor. O regimento eleitoral tem 2 capítulos, entre outros, eu vou resumir. Tem um capítulo que trata de prazos. Uhum. E tem um capítulo que trata de inscrição das chapas e da eleição dos membros do Conselho Deliberativo. Não precisa ser nada mais preciso. O capítulo de prazos trata de várias situações, recursos, impugnações, e ele tem essa incoerência de falar em 17 horas como prazo limite, certo? Mas é para prazos de uma forma geral. Uhum. Mas quando você tem numa lei um capítulo específico, tem até um entendimento da justiça com relação, quando você tem uma dúvida entre 2 coisas semelhantes, certo? O prevalece a mais favorável, certo?
E o que é que diz o capítulo? O que é que diz o capítulo? Que diz assim, capítulo 3 do início do processo eleitoral e do procedimento. Diz o seguinte: o Esporte Clube Vitória disponibilizará para a comissão eleitoral espaço físico e material humano necessário ao cumprimento do desiderato. Desiderato é o desfecho de fazer as coisas. Em sala situada na sede administrativa do clube, Rua Artemio Valente, aliás foi eu que dei o nome, era Canabrava, para mudar aquela cara de lixo. Tudo eu estou no meio. O bairro é Nossa Senhora Vitória, foi eu que dei o nome. Certo? Rua Artemio Valente, número 1, Praça Júlio Rego, que também foi eu que dei o nome. Canabrava, não é Canabrava, é Nossa Senhora da Vitória, o bairro, dentro da prefeitura. Não existe mais Canabrava, é só o popular. Local esse onde terá seu funcionamento diariamente até a data das eleições em horário administrativo. O horário administrativo do Vitória é 18 horas. E o candidato a presidente do conselho chegou lá às 5 para as 6 da tarde. Se não valesse o que diz o estatuto, que bastaria a assinatura do presidente e do vice, ele chegou dentro do horário administrativo. E a chapa, numa preocupação excessiva dos nossos advogados, chegou dentro daquele horário dos prazos, que não cabe aqui, é um outro assunto, um outro tema. E ainda tem uma questão que se discute, é a questão presencial. Fala na presença física do candidato a presidente ou da vice-presidente. Quando se usa, diz aqui, as inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente de maneira presencial. Quando se diz presencial, é que você não deve usar o meio virtual. Claro. Você não deve encaminhar por e-mail, sabe? Você tem que fazer de forma presencial. O que é presencial? É o documento chegar fisicamente lá, assinado pelo presidente, conforme reza o estatuto. Não diz nessa, embora o presidente tenha chegado dentro do horário administrativo, olha quantas coisas. Ele não precisava estar presente fisicamente. Presencial não é pessoal. É uma diferença radical entre presencial e quando diz assim, através do candidato, é claro, ele que assina. Ele não precisa estar lá fisicamente, não diz pessoalmente, diz presencialmente. Certo? De acordo com o artigo 5º. Sabe que artigo 5º é esse? É o que eu li para vocês anteriormente, que diz que ele tem que chegar no horário administrativo. Está aqui, artigo 5º. Os senhores não entendem de advocacia. Eu sei que os senhores têm que ter uma posição neutra. Os senhores ficaram com dúvida do que eu expliquei aqui? Para mim ficou claríssimo. Pronto. Então o torcedor já sabe. Qualquer situação que queira prejudicar o clube, impugnar eu acho que a Comissão Eleitoral vai agir com sapiência. Aliás, a Comissão Eleitoral vem sendo muito bem conduzida. Eu nem conheço a pessoa, certo? Mas eu sinto que o processo está ultra organizado, certo? Próprio para esse momento, um contraponto a esse momento turbulento do clube fora de campo, sabe? A Comissão Eleitoral tem agido com extrema neutralidade, com extrema prudência e com extremo conhecimento das leis. E o presidente do conselho talvez se precipitou, pelo que ele ouviu, esse vagabundo deve ter falado no ouvido com ele, certo? Esse marginal, esse calhorda, certo? E eu vou dizer isso tudo a você na sua cara, seu moleque, o dia que eu lhe encontrar, certo? Então, esse calhorda deve ter feito o ouvido dele e outras pessoas interessadas em quê? Em que Paulo Carneiro saia do processo. Agora, imagine que amor é esse. O cara que mais entende futebol no Vitória sou eu. O cara mais vencedor da história do Vitória sou eu. Né? O cara que fez todo o patrimônio do Vitória fui eu. Certo? O cara que botou o Vitória no Clube dos 13, que gerou essa renda de Vitória, que não é ainda suficiente, de 60 milhões por ano, fui eu. E as pessoas querem me tirar do processo, sabe por quê? Porque não estão preocupadas com o clube, estão preocupadas com o poder. A sede é por poder. O clube que se exploda, tá certo? A sede é só por poder. Veja o caso da candidatura do seu Ricardo Davi, certo? Que se presta esse papel ridículo de laranja de seu Carlos Falcão, certo? Não adianta ele desmentir. Semana passada eles estavam almoçando na casa de Falcão Interlagos.
Eu sei tudo, porque eles estão lá e estão ligando para mim, porque tem pessoas lá que estão lá por outros compromissos, mas eu sei de tudo o que acontece lá, certo? O que é que eu não sei dos bastidores de Vitória? Imaginem, senhores, o que eu não Tanto sei. tempo de clube, hein? E tanta relacionamento entre verdadeiros e falsos, mas eu conheço muita gente. Então, eu quero saber o seguinte, vocês acharam que eu expliquei bem pro torcedor? Sim. É porque eu fiquei na dúvida, sabe? Muita informação, o torcedor já entendeu que o Vitória, que o Vitória Gigante, através dos nossos jurídicos, não fizeram nada errado, não usurparam lei nenhuma, estão absolutamente protegidos. E eu espero que o nosso presidente do Conselho, o histórico rubro-negro Zé Rocha, não posso negar isso, o cara que iniciou as obras do Barradão, certo? E foi campeão em 85, e que já foi muito meu amigo, certo? Tem equilíbrio nessa hora, para o bem da história do clube. Porque só eu sei transformar o Vitória e o futebol do Vitória nesse momento. Mais ninguém. E no Brasil deve ter 5 que tem nível, competência para pegar a formação, pegar o profissional, fazer a bistunta técnica, certo? Acadêmica e colocar para funcionar. Já fiz uma vez e vou fazer de novo.